Olha o tamanho do filé ainda. Aí, vô. Olha lá. Ó jaca. Ó jaca, ó jaca. Bom dia. Depois de uma semana eu tô de volta. É isso. Para a infelicidade do capeta, eu acordei. E hoje eu venho trazer um vídeo sobre um anime bem sério. É um anime que eu tô gostando, mas ainda assim é um anime realmente sério. E o vídeo vai ficar realmente longo, porque eu vou estar resumindo uns 6 episódios. Tudo que saiu até dia 16 de maio, que é o dia que eu tô gravando esse vídeo. Vai ter que me aguentar por mais de 15 minutos. É difícil, mas ok. O anime começa com um tipo de narrador que parece ser um personagem e ele parece ser um deus ou algo do tipo. O prólogo do episódio mostra que ele mandou uma esfera à Terra. Olha só os guardinhas passando. É só começar a gravar que tem alguma interrupção. Ok. Ele mandou uma esfera para a Terra para adquirir informações e conhecimento, sensações e qualquer tipo de coisa sobre o planeta Terra. E detalhe, ela é lançada em um local totalmente inóspito, que só existe simplesmente neve. E depois disso mostra a esfera se transformando em um lobo. O que aconteceu foi, um lobo das neves morreu próximo à pedra que ela havia se transformado e ela assumiu a forma do lobo. A partir desse momento eu vou passar a chamar a esfera de criatura. A criatura sai vagando como lobo e o lobo morreu com machucado. Logo, ao assumir a forma do lobo, a criatura conseguiu replicar o machucado, mas ao mesmo tempo ela se cura imediatamente. Logo, com isso a gente já descobre que ela é imortal. Depois disso nos é mostrado uma cena de aprendendo a andar e encontrar uma pequena vila abandonada, onde mora apenas um garoto que reconhece esse lobo. Ou seja, o lobo que morreu no começo era animalzinho do garoto. Mas enfim, ele não percebe que o lobo na verdade é a esfera, a criatura, e continua cuidando dele. E tem uma cena bem estranha que eu vou assumir como um furo de roteiro, que o garoto simplesmente presume que o lobo esqueceu como come e ensina de novo. Logo depois a gente já descobre o passado desse garoto. A gente descobre disso através de um desenho que ele tem na parede dele. Um desenho de vários rostos que mostram as pessoas dessa vila e, entre aspas, abandonaram ele, porque ele não quis ir. Eu lembro que ele acho que ele disse que o lobo não quis ir e ele ficou com o lobo. Enfim, ele não quis ir na jornada que a vila ia fazer. E eles iam para uma terra prometida, uma suposta terra prometida totalmente verde, com árvores e frutas. Isso me lembra um pouco Vinland Saga até. Saudades Vinland Saga, não vou ler o mangá. Enfim, o garoto se decidiu e ir atrás da vila depois disso, depois que o cachorro volta. E ele tá sozinho dessa vez. Ele não tem ninguém para ajudar ele. Mas ele vai. Ele caminha, caminha e caminha uma eternidade. E no meio da viagem, ele passa por uma camada de gelo fina. Essa camada de gelo quebra sob ele e ele se machuca. Ele machuca a perna, mas ele continua seguindo. Até que ele encontrou um monte de entulho e uma placa que ele estava seguindo essas placas para ir para essa terra prometida, mas dessa vez a placa estava apontando para trás. Ele percebe, né? Eu acho que ele percebeu, deu a entender que ele percebeu que a vila dele morreu ali, naquele monte de entulho. E a essa altura, aquele ferimento que ele sofreu já tinha infeccionado muito, mas ele consegue voltar para casa de qualquer jeito. E dessa vez ele tá com pouca comida e um machucado bem sério. E ele realmente acaba morrendo, sentado em uma cadeira. E a criatura, após a morte do garoto, se transforma nele. Mas dessa vez ela não se cura do ferimento. Continua vagando com o machucado. Isso me passa de que na mente da criatura surgiu o desejo de tornar o garoto eterno. Por isso o nome do anime, To Your Eternity. Enfim, após o que aconteceu,
a criatura começa a seguir. E vai mostrando que ela morre e volta à vida, vai morrendo e volta na vida, porque ela não sabia como suprir as necessidades do corpo humano. E depois de morrer muito e reviver, ela finalmente chega nessa floresta. E ela encontra um urso muito estranho. Um urso que parece ter espinhos saindo de seu corpo. E o urso mata ele imediatamente. E logo depois a gente começa a acompanhar a história de outra perspectiva. E é a perspectiva de uma garota chamada Marte, que pertence a uma tribo indígena chamada Ninana. E sua amiga, que é bem mais velha que ela, Nenê. É assim que ela chama, pelo menos, eu não lembro o nome, se é que fala o nome, mas a Marte chama ela assim. Elas passam um bom tempo brincando e a Marte é chamada pra ver uma xamã junto com outras garotas da vila. E a Marte é escolhida para um ritual em que ela vai ser sacrificada para um deus antigo chamado Oniguma. E na subida da montanha para o sacrifício, Nenê salva ela. E ela corre descendo a montanha até que ela cai em um lago. Mas não é tão fácil assim. Marte é perseguida pelos guardas que iam levar ela até o sacrifício, que por sinal são de outra tribo, chamada Yaname. Enfim, voltando para o ponto principal, assim que os guardas a encontram, algo se levanta atrás dela. E os guardas saem correndo com medo para avisar a supervisora deles. Enfim, depois de muito tempo vagando, ensinando o bicho a comer, mas ele não aprende. Aquele urso volta e tem uma cena dele atacando os Yanami. Mas mesmo com essa crise, eles conseguem levar a Marte para o ritual. Ela é amarrada e o urso se aproxima. O urso vem se aproximando. Tem até uma reação que me espanta muito da líder dos Yanami. Ela se pergunta: será possível? Oniguma realmente é real? Enfim, Nenê começa a tentar soltar Marte. E o que acontece depois disso é que Fushi, ele assume a forma do cachorro e começa a lutar contra o urso. E depois de ficar se curando, morrendo, se curando, morrendo, se curando, ele finalmente derrota o urso. Agora Marte, Nenê e Fushi estão sendo levados para Yanami em uma carruagem. Esse mini arco nos é revelado muita coisa mesmo. Aquela xamã do começo que escolheu Marte para o ritual, na verdade era uma criminosa que foi forçada pelos Yanami a escolher uma criança. A gente também descobre que a escrita já foi inventada. Nessa vila é tudo muito bem movimentado, tem várias tendas, lojinhas e os protagonistas saem passeando. E a líder da Yanami disse que elas poderiam pegar o que quisesse que ela ia pagar. E mostrou a cena deles comendo. Depois disso, as duas desmaiam. Tinha algum tipo de sonífero na comida. E depois disso pula para elas acordando numa prisão, onde o Fushi estava preso separado delas. E depois disso o Fushi tenta fugir e é atingido por uma flecha. E depois disso ele é jogado na cela de Marte. E ainda com a flecha cravada no corpo dele. Essa flecha acaba sendo muito importante para a história. Depois disso a gente vê uma tentativa de fuga bem elaborada por Nenê. Eu não vou explicar o plano, mas eles conseguem fugir. E no meio da fuga a Nenê tenta arrancar os olhos do urso que estava morto para provar aos Ninanas que o Niguma estava morto e fazer com que as crianças não tenham mais que se submeter àquele ritual. E nessa hora eu fiquei com muita raiva da Marte. Ela sempre teve medo de ser egoísta, mas é que ela realmente foi muito egoísta. Ela não deixou a Nenê arrancar os olhos do urso. Eu fiquei com raiva. Mas enfim. Depois disso elas são perseguidas. Elas estão fugindo de carruagem enquanto os Yanami perseguem eles de jumento. Sim, eles estão andando de jumento. E é aí que começa a melhor parte do episódio. A Nenê lutando, se defendendo, enquanto tenta fugir. E a Marte falando sobre os sonhos dela de se tornar uma adulta, ser mãe. E saber tudo sobre o que os adultos sabem. E ela se pergunta: o que é que ela poderia fazer naquela hora? Ela diz: eu descobri o que é que eu posso fazer. Ela se joga na frente de uma flecha que estava indo em direção a Nenê. E ela obviamente morre, uma flecha atingindo uma criança. Depois disso, o Fushi fica extremamente afetado e se transforma no urso. E com isso ele já destrói metade da nação de Yaname. E tem umas discussões entre a Nenê
e a líder dos Yanami lá, que inclusive foi atingida pelo urso, tá toda quebrada no chão. E a Nenê pega uma lâmina que tá bem perto da líder dos Yanami. Eu achei nessa hora que ela ia matar a líder deles. Ela não tenta matar a outra, ela realmente vai tentar se matar. A essa altura, o Fushi já voltou como humano e tá lá do lado. E mostra uma cena de meio que o espírito da Marte tentando impedir. Só que tá atravessando a Nenê. Tem uma cena da Nenê quase se matando e a Marte encostando no braço da Nenê. Só que atravessaria, né, no caso. Mas nessa hora tem uma transição pra Fushi puxando a mão dela. A animação decaiu um pouco nesse final de episódio. Mas ainda assim, o anime é muito bom. Depois disso, a gente vê que eles realmente conseguem fugir. E bem pro finalzinho do episódio, acontece a cena muito boa, uma sequência de cenas incrível, onde mostra a Nenê chegando em cima do urso, que seria o Oniguma, que no caso é o Fushi, e a líder dos Yanami, ela tá perseguindo o Fushi ainda. Ela vai atirar uma flecha no Fushi, mas de longe a Nenê vê os Yanami e ela pega aquela flecha que estava cravada no Fushi no começo do quarto ou quinto episódio e atira em direção a Yanami. E ela acerta bem na mão. E ela meio que se prostra no chão e diz que errou. E nessa hora, a líder dos Yanami vira pra lá com uma cara de psicopata e mostrando o rosto dela depois do ataque à nação de Yanami, onde ela tá toda deformada, com o rosto todo deformado por causa do ataque do Fushi. E agora, o ápice do episódio. Depois de tudo isso, o ápice do episódio pra mim é essa cena. Fushi fugindo e nos últimos segundos do episódio, no 45 do segundo tempo, ele se transforma em Marte e o episódio acaba. Eu acho que eu consegui resumir bem. Tem muita cena que eu pulei. E muito obrigado de novo para quem ficou até aqui. Tchau.